Ontem, um historiador e teólogo ouvido pelo Jornal da Band sobre os 500 anos da Reforma, o Mauro Meister, ele disse, olha, a Reforma mudou o mundo. Começou com um movimento religioso, mas a espiritualidade bíblica, ela se expande para todas as áreas da vida. E é verdade, né? O princípio das religiões, ele é movido pela fé, né? Pela crença, mas ele se baseia, e estou falando das religiões no seu conjunto, se baseia em valores, né? Em valores que são, enfim, humanos, né? A solidariedade, o amor, né? O perdão, né? As atitudes positivas em relação ao seu semelhante, né? A proteção aos fracos, né? Aos desvalidos, né? Aos menos beneficiados pela natureza, pela vida, pela riqueza, enfim, são valores humanos que as religiões contemplam no seu discurso de fé, no seu discurso, na sua pregação. Diz aqui o Mauro Meister, né? A espiritualidade bíblica, se expande para todas as áreas da vida, para a ética, para a política, para a arte. E ele diz, por exemplo, de onde vêm as raízes, olha que bacana, da separação da igreja e Estado? Vem da Reforma Luterana. Ali, de alguma forma, plantou-se a semente no entendimento de que a fé, né, não deveria comandar o destino dos estados que organizavam as sociedades ou nos quais as sociedades se organizavam. De onde vem a separação da igreja e do Estado, a semente original, lá atrás e tal, vem da Reforma Protestante. E todas essas coisas somadas, diz ele, com razão, mudaram a face do mundo, inclusive trazendo ao mundo a democracia. O próprio conceito básico da democracia, de igualdade, de liberdade, da autodeterminação do homem diante de seu destino, a semente original foi implantada pela Reforma. Faço ideia, né, Barão, há 500 anos, o que terá representado isso numa época em que não tinha conexão, não tinha televisão, não tinha nada, era palavra pela palavra, né? Lutero fez a tradução também da Bíblia, né? A primeira tradução da Bíblia do latim para o alemão, permitindo então que a Bíblia ganhasse muitos outros leitores pelo mundo, especialmente na Alemanha. Aliás, a Alemanha hoje é o país que tem maior população de luteranos. Aqui no Brasil, a comunidade luterana permanece aí muito atuante, pequenina, né, discreta, austera, como pregava Lutero. Mas tem aqui em São Paulo também a igreja luterana, às vezes onde a minha doce Verusca leva as meninas. Eu vou lá de vez em quando e converso lá com o pastor, e é muito interessante porque as conversas nesse ambiente e os próprios cultos tratam da espiritualidade, né, da fé, mas tratam do dia a dia. As coisas do dia a dia são discutidas sob o foco dessa ética, dessa moral luterana, dessa visão da aplicabilidade da fé ao mundo real, né? Então eu vou para lá, ouço o pastor lá com aquele sotaque alemão dele, falando as coisas todas que eu não alcanço porque não tenho fé, mas que eu alcanço quando ele traz para o plano terreno e a gente discute as mazelas do dia a dia. Às vezes até depois do culto eu fico lá alugando um pouco o pastor para encontrarmos cada qual nas nossas conversas as nossas contradições saudáveis. Olha, minha gente, deixa eu depois de mandar esse grande abraço e a admiração que tenho pelas igrejas protestantes, enfim, o que não significa não ter por outras, mas é só um dado em função dos 500 anos da Reforma. Deixa eu tratar aqui do nosso país contemporâneo, da nossa realidade contemporânea. Saiu ontem o levantamento, né, do Fórum da Violência, né, do Fórum Nacional da Violência, mostrando aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a estatística mostrando que o Brasil tem recorde de mortes violentas, são 7 por hora. Os números referem-se a 2016. Leio aqui, como em outros jornais, muitas referências, o texto do Estadão na primeira página. O país nunca registrou tantas mortes violentas intencionais. Foram 61.619 casos em 2016, entre homicídios, latrocínios, mortes durante ações policiais e lesões corporais seguidas de morte. É impressionante quando você olha para esse relatório, primeiro o fato de que ele é produzido por uma ONG, uma entidade civil.
Você deveria esperar que um governo, que um Estado produzisse suas próprias estatísticas, especialmente numa área tão dramática para a vida da sociedade quanto é a criminalidade e a violência. Mas não, quem está cuidando de fazer essa memória, esse mapa, esses estudos, essas comparações que podem permitir a elaboração de políticas setoriais mais eficientes, é uma entidade civil, é uma ONG. Vejam a ausência do Estado brasileiro nessas questões. Outro dado que me chamou muita atenção. São 62 mil mortes, vamos aí arredondar, e 71 mil desaparecidos. O grau de desconhecimento, de desinteresse, de inapetência, né, de ausência do Estado nessas questões é tamanho que não se sabe o que representam esses 71 mil desaparecidos. De tal forma que você pode tranquilamente admitir que, digamos, metade deles também tenham sido assassinados e seus corpos, descartados, destruídos, incinerados, enterrados no meio sei lá de onde, jogados em lixões. 71 mil desaparecidos no Brasil. Onde é que tem isso no mundo? Se você pegar metade desse número, Barão, e somar aos 62 mil dos homicídios confirmados, das mortes violentas confirmadas por estas causas citadas aqui, você chega a 100 mil mortos. 100 mil mortos. E aí o que é mais curioso também, vejam, você olha para o Rio de Janeiro hoje, vivendo o drama que vive na área da criminalidade e tende a achar que ali está a face mais aguda dessa tragédia. Não. Essa face mais aguda está sendo vivida em estados onde o noticiário não é tão presente e não repercute tanto. Sergipe, por exemplo, tem 64 mortes violentas por cada 100 mil habitantes. Para vocês terem a ideia, o Rio de Janeiro, com toda a repercussão, tem menos da metade disso por 100 mil habitantes. São Paulo, que também repercute muito, está com um terço desse número de Sergipe. Número este que também se aproxima muito quando você vai para o Pará, quando você vai para a Bahia, quando você vai para Goiás. O número de mortos nas capitais nordestinas, ou nos estados do Nordeste, Maranhão, Ceará, Paraíba, está entre 31 e 40, tudo acima do Rio de Janeiro, tudo acima de São Paulo, muito acima de São Paulo, já que o Rio está acima de São Paulo também, com o dobro. Então vejam que a tragédia não é uma tragédia das grandes metrópoles que você acompanha todos os dias pelo noticiário. A Rocinha é uma brincadeira com toda a tragédia que a gente acompanha se você comparar com o Rio Grande do Norte, se você comparar com Sergipe, com Alagoas. Esses estados, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, além do Pará, estão na faixa de quase 65 mortos por 100 mil habitantes, entre 51 e 65, ou seja, não é uma tragédia que assola os grandes centros metropolitanos, cuja visibilidade atinge todos os dias as famílias através dos meios de comunicação. Não, é uma tragédia nacional. Uma tragédia nacional. E aí a gente tem uma análise muito interessante do presidente dessa entidade que fala para o Jornal da Band ontem essa frase que vocês vão ouvir aí. Ouçam aí. O que a gente fala é que o Brasil gasta muito, mas muito mal. E que, na verdade, não é a ausência de recursos. Porque se a gente otimizar a estrutura disponível, talvez o dinheiro que já exista já dê para fazer um grande salto em termos de gestão e de melhoria das condições. Ou seja, o Renato Lima, que é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, bota o dedo na ferida. Não é que nós, contribuintes, demos pouco dinheiro ao Estado para que cuidasse disso. Segundo ele, que é o maior especialista no assunto a partir dessa pesquisa, o dinheiro que a sociedade brasileira entrega aos governantes brasileiros para cuidar da segurança pública já é suficiente para uma gestão melhor, em se aplicando uma gestão melhor, para dar um gigantesco salto de qualidade. Não é falta de grana, é falta de governante, é falta de governo, é falta de Estado. O Estado brasileiro é um lixo. O Estado brasileiro é um grande inimigo da sociedade brasileira, porque se apropria de uma parcela dominante de seu esforço de geração de riqueza, do seu suor, e faz desse dinheiro, fonte de enriquecimento dos grupos que detêm o poder e o controle sobre esse Estado.
e não fonte de políticas públicas que possam lidar, por exemplo, com essa situação, para citar apenas a questão da violência e da criminalidade. Se você for para a saúde pública é a mesma coisa, se você for para a educação, para o saneamento, para a habitação. O Estado brasileiro é um ser ausente e, quando presente, é nosso inimigo. Vai ver quanto ganha um policial militar em qualquer estado brasileiro e você vai ver a remuneração de alguém que eles querem que seja um mau profissional, porque são salários de indigentes. São salários indigentes e de indigentes. Compara o custo de um policial para a sociedade com o de um deputado federal. Um membro de um órgão desses públicos que estão no topo da cadeia alimentar. Compara o custo unitário de um servidor do Congresso Nacional com o custo unitário de um policial militar ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde vocês queiram escolher. O Rio Grande do Sul, para vocês não acharem que a tragédia se dá apenas no Nordeste e no Norte das estatísticas, o Rio Grande do Sul teve um aumento de 70% nas mortes violentas de um ano para outro. 70%. Um estado que sempre foi referência do Brasil, que deu certo. Então a tragédia da criminalidade, da violência, o descontrole, a entrada de armas, a entrada de drogas, de contrabando, a atividade ilícita, a atuação das quadrilhas, o domínio das quadrilhas dentro do sistema prisional, são coisas que demandam algum tipo de atitude de Estado, de governantes, que simplesmente não acontece. Você não vê. E mais, cadê a atuação das Forças Armadas nesse terreno? Não quero Forças Armadas dentro de comunidade dando tiro de bazuca, porque não é o ambiente onde ela possa operar. Mas a entrada das mercadorias ilícitas das nossas fronteiras, isto sim podia ser enfrentado por um deslocamento efetivo de contingentes permanente das Forças Armadas para áreas onde este tipo de penetração do crime no território nacional pudesse ser contida ou pelo menos reduzida. Você vai ver o mapa da distribuição dos contingentes militares no Brasil e você vai ver que eles estão mais numerosos nas capitais dos grandes centros do que nas regiões vulneráveis da fronteira. O que estão fazendo tantos militares lotados no Rio de Janeiro? Tomando conta de quem? E em São Paulo? E em Brasília? Suas excelências precisam replanejar algumas coisas básicas. Não é muito o que está se pedindo. Dinheiro tem. Dinheiro tem. E outra coisa, dinheiro tem até para fazer cadastro. E nem isso eles fazem. O tal número de 71 mil desaparecidos, sem que se saiba onde foram parar. Cadê essas pessoas? Imaginando-se, portanto, que possam também ter sido boa parte delas assassinadas, a ausência de um simples cadastro mostra o quanto nós estamos entregues a um Estado e a partidos políticos que comandam esse Estado e a corporações funcionais que comandam esse Estado e que cuidam só de si. Enquanto o país apresenta números como esse, a preocupação do governo no momento é punir os deputados que não votaram a favor do arquivamento da denúncia contra Temer. Detalhe, para mim, esses vagabundos também tinham que estar algemados dentro de cadeias, de masmorras. Não é que eu não quero que eles sejam punidos. O que eu quero discutir é o seguinte: a prioridade da ação governamental se dá nesses terrenos. Um desses malandros está sendo punido perdendo um cargo que indicou numa diretoria da Embratur. Outro vai perder cargos que indicou no Ministério da Ciência e Tecnologia. O Partido Republicano ganhou a possibilidade de não se privatizar a Infraero. Então vejam o que eles querem. O que eles estão procurando o quê? Para que eles trabalham? Trabalham para ocupar os carguinhos, os postos onde abrigam os seus apaniguados, os seus carregadores de mala, para fazer negociatas. Por que deputado tem que ter cargo dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia? Por que tem que ter diretoria da Embratur? O governo que agora ameaça tirar esses cargos desses vagabundos deveria se perguntar o quão vagabundo é ao tê-los concedido. É uma briga de bandidos, é um negócio impressionante. E não é desse governo não, hein? É de todos. Nós precisamos encarar o Estado brasileiro e as quadrilhas partidárias que o controlam como nossos maiores inimigos, minha gente. Vamos nessa.